Bom dia, galerinha! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aulinha de matemática aqui no nosso canal. Bom, então, estamos no momento de revisão, tá? E o assunto escolhido hoje foi frações. Então, vamos falar sobre cálculos com frações. Numa aulinha bem simples, uma linguagem bem simples, tá? Então, nós vamos passar pela adição, subtração, multiplicação e divisão de frações, tá? Essa é uma revisão muito importante que vale a pena porque frações elas sempre estão aparecendo aí, ó, no nosso dia, tá? Nos cálculos, nos probleminhas que a gente tem que resolver, independente, né, aí da série, né, fundamental, ensino médio e também nas faculdades, ok? Tranquilo? Então, ó, deixa seu like aí, manda aquela mensagem que a gente vai conversando, tá? Então, já separa seu caderninho aí do lado para você ir fazendo suas anotações e dúvidas, tá? Qualquer dúvida, pode mandar que eu vou respondendo para vocês, ok? Vamos lá? Bom, então, olha só. Uh, 10 dividido por 2, olha só, estou representando 10 dividido, né, pelo sistema de divisão, que nós já conhecemos, dividido por 2 é a mesma coisa que 10 sobre 2, só que agora na forma de fração, porque o que é uma fração, uma razão, nada mais é do que uma divisão, tá? Então, 10 dividido por 2 ou 10 sobre 2, que também é uma divisão, estou falando da mesma coisa, que nada mais é, resultado final, 5, ok? Tranquilo? Então, quando nós falamos de fração, né, logo a gente já vem na nossa cabeça, né? É o número sobre o outro, né? Um número dividindo o outro. Então, esse número de cima aqui, ó, ele recebe o nome, ele é o numerador. E o de baixo, ele é o denominador. No meu caso, nesse exemplo aqui, ó, 12 dividido por 3, eu estou falando de uma fração que é classificada como própria. Por que própria, professor? Porque o numerador ele é maior do que o denominador. Né? Imagine aí é, você dividindo aí 12 chocolates entre 3 pessoas. Ó, legal, hein? Né? 12 sobre 3, né? 12 dividido por 3. Então, vai dar o quê? Daria o quê? 4 chocolates para cada um, né? Simples. E se fosse invertido? 3 sobre 12, né? 3 sobre 12, né? Avos. Então, aqui eu tenho um caso agora de uma fração imprópria, porque o numerador ele é menor do que o denominador, tá? Como que você vai dividir 3 chocolates entre 12 pessoas? Vai dar um pedacinho para cada um, né? Aqui, ó, aqui nós, na fração própria, dependendo dos valores, eu consigo ter um valor exato, que foi o que aconteceu aqui, ó, 4 chocolates para cada um. Agora aqui, numa fração imprópria, né, o que pode acontecer também numa fração própria, eu tenho o quê? Eu tenho 3 chocolates para dividir com 12 pessoas. Nossa, vai dar um pouquinho só para cada um, né? Então, fazendo essa divisão aqui, vai dar 0,25 para cada um. Ou seja, um pedacinho. Como que você vai medir isso? Né? Complicado, né? Então, ó, eu deixei até a divisão aqui, ó. 3 dividido por 12, 0,25, né? Gramas, quilos, né? Como que você vai dividir esse chocolate aí? Ok? Então, saindo aqui do conceito, agora a gente já vem diretamente para os cálculos. Então, começando pela adição. Uma coisa muito importante, ó. O pessoal, eles continuam errando muito no cálculo de frações por não prestarem atenção no numerador e no denominador, tá? Olha só esse exemplo aqui, ó. Meio, 1 sobre 2, mais 3 meios. Então, eu tenho aí, ó, uma soma, né, entre duas frações. E aonde está o detalhe? Está aqui embaixo, ó. Os denominadores são iguais. Quando isso acontece, você repete o denominador, que é o 2, e soma só de cima, calcula só de cima.
Então vai ficar 1 mais 3 sobre 2, que é igual a 4. 4 meios, tá? E 4 dividido por 2 é 2. Ok? Tranquilo até aqui? Muito bem. Muito bem. Olha outro exemplo, só que agora os denominadores são diferentes. Então, quando eles são diferentes, o pessoal, né, eles não prestam atenção aqui, ó. Quando eles são diferentes, eu não posso simplesmente vir aqui e somar. Ah, aqui vai dar 1 mais 3, aqui vai dar 4, e aqui, somando aqui, vai dar 6. Isso está errado, tá? Não é assim. Porque quando os denominadores são diferentes, quando os números aqui embaixo forem diferentes, não importa se você está fazendo uma soma entre frações ou se você está fazendo uma continha de menos entre essas frações, tá? Você tem que calcular, encontrar o MMC, o mínimo múltiplo comum entre 2 e 4. Tá? Como faz isso? Ó, nós vamos fazer a fatoração, ó, 2 e 4. Você começa dividindo por 2, porque eu tenho números pares aqui. Então, 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Opa, tem um 2 aqui ainda, então eu tenho que continuar dividindo por 2. Coloco o 2 aqui. O 1 que já está aqui você repete, 2 dividido por 2, 1. Deu tudo 1 aqui embaixo, ó, ficou tudo 1, é sinal que essa parte que você terminou. E agora, como que faz para achar o MMC? Você multiplica os fatores, esses números aqui que você usou na divisão, para dividir. 2 vezes 2, 4. Então, 4 é o seu MMC. Você pega o 4, joga ele para cá, né? Passa uma linha aqui. Agora você pega esse 4, você vai dividir pelo, pelo de baixo e multiplicar o resultado pelo de cima, na fração que você está calculando, tá? Então aqui, ó, eu estou fazendo uma soma entre duas frações com denominadores diferentes, tá? Então, achei o valor do meu MMC, aí você pega 4 e divide por 2, vai dar 2. E multiplica o resultado pelo de cima, multiplica por 1. Então, 2 vezes 1, 2. Próximo, 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 3, 3. Então vai ficar 2 mais 3 sobre 4. Esse denominador você repete ele e agora você soma só de cima. Então vai ficar 5 quartos. Então 5 quartos já seria a nossa resposta. Se por acaso você precisar representar isso aqui de uma forma decimal, aí você continua. Pega 5 e divide por 4. Vai ser o quê? 1,25. Ok? Então, perceberam como tem diferença? Então, quando que eu posso somar ou subtrair o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo? Quando os denominadores forem iguais, ok? Então, guarde isso. Se eles forem diferentes, opa, não posso ir direto. Porque eu tenho que fazer primeiro, calcular o meu MMC, tá? Achei o meu MMC, pego o valor que você encontrou, no caso que foi o 4, divide pelo denominador e multiplica o resultado pelo numerador. E assim você vai fazendo. Aqui eu estou trabalhando apenas com duas frações, mas se eu tivesse 4, 5 frações, eu teria que pegar o meu denominador e fazer todo esse processo para todas. Depois, no final, eu vou repetir ele e vou calcular todos os resultados que eu encontrei com os numeradores, tá? Beleza? Porém, existe um outro método de cálculo na adição e subtração com as frações quando os denominadores forem diferentes, que é o que nós chamamos de método borboleta. Você pode dar o nome que você quiser, né? Por que borboleta, professor? Porque a gente desenha, faz o desenho de uma borboleta. Você pode desenhar um cachorro, uma tartaruga, né? O que você quiser. É importante você entender o conceito e chegar no resultado que você está querendo. Olha só. Então, ó, eu peguei os mesmos valores. Eu peguei a mesma soma entre as frações. Meio mais 3 quartos. O que eu faço aqui? Eu vou desenhar uma borboleta. Ó. Então, eu vou desenhar uma asa. Pegando o 4 e o 1. Vou pegar uma outra asa, né? Que envolvendo o 2 e o 3. Aí, aqui embaixo, eu puxo aqui, ó. Essa partinha do corpo dela aqui. Aqui eu faço a cabecinha. Isso aqui é só para enfeitar, tá? Tá vendo? Ok? Então, a asa, ela está te mostrando o seguinte, ó, que você tem que multiplicar esse por esse e esse por esse. Depois, aqui embaixo, o 2 pelo 4. Então, fica assim, ó, 4 vezes 1, 4. Coloca essa letra em cima.
mais, porque você está somando, né? Mais quem? Mais o resultado dessa multiplicação. 2 vezes 3, 6. E agora você multiplica de baixo. 2 vezes 4, 8. Pronto. O que acontece agora? Esse 8 aqui de baixo ele vem para cá. Ele é o seu denominador. E agora você calcula só o de cima. 4 mais 6, que vai ficar 10 oitavos. Ok? Então, 10 oitavos já seria a sua resposta. Dá para simplificar? Olha, dá para simplificar 10 oitavos, porque os dois são números pares, né? Então, eu consigo multiplicar, deixa eu ver, por 2, porque tanto 10 como 8 estão na tabuada do 2, tá? Então, vai ficar o quê? 5 quartos. Ok? Então, ó, 5 quartos, 5 quartos. Olha lá, cheguei na mesma resposta, ó. Aqui achando o MMC e aqui fazendo pelo método borboleta, sem a necessidade de calcular o MMC, tá? Ah, professor, qual que eu escolho? Qual você quiser, né? É importante saber os dois, mas depois você acaba usando aquele que você mais tiver segurança, ok? Agora eu vou fazer um outro cálculo entre duas frações, só que agora fazendo a subtração, uma quantia de menos entre duas frações. Então vai ficar os mesmos valores, tá? Então vai ficar meio menos 3 quartos. Vou desenhar minha borboleta aqui. Então eu já sei que é esse vezes esse vezes esse e esse vezes esse. Então vai ficar 4 vezes 1, 4. Menos 2 vezes 3, 6. E 2 vezes 4, 8. O meu 8 é meu denominador, então ele vem para cá. E agora eu calculo só de cima. 4 menos 6, né? Vai ficar quanto? Menos 2 oitavos. Nossa, professor, ficou negativo? Sim, ficou negativo. Ok? Então, tá lá. Ó. Por que ficou negativo? Porque o 4 ele é menor do que o 6 e o 6 é negativo. Prevalece o sinal do maior. Tá? Regra de sinais, né? Eu tenho um vídeo aí, até recente, explicando a regrinha de sinais, tá? Porque tem essas mudanças nos sinais. Então, se você não lembra muito bem a regra de sinais, dá uma procurada aí, regra de sinais aí no nosso canal aí, que você vai encontrar essa aula bem no passo a passo, tá? Tá bem legal. Então, ó, menos 2 oitavos. Ok? Beleza? Então tá aí, ó. Adição, se forem iguais os denominadores, você repete de baixo e calcula só de cima. Se forem diferentes os de baixo, você tem que calcular o MMC ou você pode resolver também pelo método borboleta, tá? Que você vai chegar, ó, no mesmo resultado, ok? No caso desses dois, porque é uma adição. Aqui, como eu mudei a operação para menos, né? Então ficou menos 2 oitavos. Muito bem. E na multiplicação? A multiplicação é muito simples. 2 quartos vezes 3 quartos. Então, na multiplicação, você multiplica o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Então, ó, 2 vezes 3, 6. 4 vezes 4, 16. Então, ó, resultado, 6 sobre 16 avos. Se der para simplificar, pode simplificar. Como? Você divide tanto o de cima pelo de baixo por um mesmo número, né? 6 dividido por 2, 3. 16 dividido por 2, 8. Então, o resultado final, 3 oitavos. Ok? Tudo positivo, porque eu não tenho nenhum valor negativo aqui, tá? No próximo. Agora, olha só, hein? Eu vou fazer o mesmo cálculo, só que eu vou simplificar antes. Como assim? Olha só o que vai acontecer. 2 quartos vezes 3 quartos. Beleza, tá igual de cima. 2 quartos dá para me simplificar por 2. Concorda? Então, 2 quartos simplificando por 2 vai ficar meio. Vai ficar 1 sobre 2, que aí eu vou multiplicar por 3 quartos. Olha lá que legal. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 4, 8. Olha lá, 3 oitavos, 3 oitavos. O que é mais seguro? Eu fazer uma multiplicação entre 1 entre meio vezes 3 quartos, ou 6 sobre 16, ou 2 vezes 3, né? E 4 vezes 4.
Você vai falar assim, mas são cálculos simples. Eu concordo. Mas de repente, naquela pressa, naquele momento, naquela prova, naquele concurso, você acaba errando exatamente aqui, tá? Isso não é legal. Então, ó, lembra disso, tá? Quando, na multiplicação, quando for possível você simplificar os valores, simplifica. Vai facilitar a sua vida lá no final, tá? Beleza? Muito bem. Agora eu tenho uma outra multiplicação aqui, só que com duas frações negativas. Então aqui vai entrar o quê? Regra de sinais. Só que eu não vou me preocupar com ele agora. Eu vou fazer a multiplicação primeiro. Então, ó, 1 vezes 2, 2. 4 vezes 3, 12. Beleza. E agora a regra de sinais? O que diz a regrinha de sinais da multiplicação quando os dois valores forem negativos? Menos com menos na multiplicação é mais. Tá? Então, meu resultado aqui, ele é positivo. Então, vai ficar 2 sobre 12. Dá para simplificar por 2. Simplificando por 2, vai ficar 1/6 positivo. Ok? Na outra aqui, na outra multiplicação, eu tenho apenas uma fração negativa. Então, não vou me preocupar com os sinais agora, eu vou fazer a multiplicação. Então, lá, 1 vezes 2, 2. 4 vezes 3, 12. Então, 2 sobre 12, né? E a regra de sinais? O que diz a regra de sinais da multiplicação? Menos com mais na multiplicação é menos. Então, aqui vai ficar menos 2 sobre 12 avos, tá? Pode simplificar? Claro que pode. Simplifica o 2 e o 12 por 2 mesmo, tá? Então, vai ficar menos 1/6. Ok? Tranquilo? E agora, para a gente concluir, a divisão. Eu trouxe divisão aqui representada de duas formas diferentes. Então, na primeira, é a clássica, né? 2/4 dividido por 1/3. Olha lá. Como que eu calculo uma divisão entre frações? Você conserva a primeira fração, né? Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, ó, você repete a primeira, 2/4, e multiplica pelo inverso da segunda. O que antes era 1/3 ficou 3 sobre 1. Pronto, agora virou uma multiplicação normal, tá? O de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. Ok? Então, 3 vezes 2, 6, 4 vezes 1, 4. Então, 6/4 dá para simplificar por 2, vai ficar 3/2. Se ainda assim você precisar do resultado, né, com caso decimal, você divide 3 por 2, que vai dar o quê? A metade dele, que é 1,5. Feito? Muito bem, muito bem, muito bem. Professor, aqui é aplicado também a regra de sinais? Sim, da mesma forma que aconteceu aqui, ó. As regras de sinais da multiplicação são as mesmas para a divisão, tá? Então, menos com menos na divisão seria mais. O resultado seria positivo. Ah, eu tenho um valor negativo e um valor positivo. Então, o resultado vai ser o quê? Negativo, tá? Muito bem. Agora, olha só isso aqui, ó. 5/4 sobre 2/6. Olha, vocês já tinham visto algo assim? O que é isso aqui? Isso aqui nada mais é do que uma divisão entre duas frações. É que elas estão sendo mostradas para você agora na vertical e não na horizontal. O que você faz para você não se enrolar? Coloca tudo na horizontal. Olha lá, ó. 5/4. 5/4 dividido por 2/6. Como que faz a divisão de frações mesmo? Você repete a primeira, 5/4, e multiplica pelo inverso da segunda. O que antes era 2/6 ficou 6/2. Pronto, agora multiplica, ó, de cima pelo de cima e de baixo pelo de baixo. 6 vezes 5, 30. 4 vezes 2, 8. Então, 30/8 dá para simplificar por 2. Resultado final, 15/4. Ok? Beleza? Então, tá aí, ó, um resumo bem básico, bem simplificado sobre frações, porém extremamente importante. Eu dou aula lá para o pessoal lá do ensino médio, então tem muita gente ainda lá no ensino médio, no terceiro, no segundo, primeiro ano do ensino médio, errando cálculos com frações. Por quê? Porque não lembra das regras, não lembra das regras de sinais, né? Chega aqui, ó, se enrola tudo, né? Não sabe o que faz com esse cálculo. E quando é diferente, então, piorou, né? Eles acabam
somando direto, e não pode somar direto, por quê? Porque eles são diferentes aqui embaixo. Né? Nesse caso aqui, você tem que resolver pelo MMC, né? Ou pelo método aí borboleta. Ok, gente? Valeu? Então, estou aqui, professor Claudinho, né? Finalizando aqui mais uma aulinha de revisão com vocês sobre frações, muito importante. Quer uma dica? Pega tudo isso que eu fiz aqui, troque os valores e faça você mesmo. É a melhor maneira de você praticar. Tá bom? Ótima semana para todos e até a próxima. Tchau, tchau.